Muito bem, queridos, boa noite a todos. Glória a Deus, poder ver cada um que está aqui hoje. Queria saber se temos visitantes essa noite, que pudesse erguer sua mão, por gentileza. Visitantes, temos ali uma irmã, mais alguém, visitantes. Lá atrás aqui também, glória a Deus. Onde mais? Acho que aí, né? Mais algum visitante? Que daí a nossa equipe de integração vai estar passando para vocês aí. Muito bem, glória a Deus, gente. Isso aí, queridos, então nós estamos na série Jesus, né? E hoje nós vamos trabalhar então Jesus o Senhor. Queria que você olhasse para quem está até lá e falasse assim, ó, Jesus tem que ser teu Senhor. Nós gostamos muito de chamar Jesus de Salvador, mas para finalizar essa série, nada mais interessante do que nós entendermos o nosso Jesus Senhor. Para isso então nós vamos ler o Salmo 23. Quem puder passar o retorno aqui, temos um retorno? Aí, eu vou poder olhar lá para trás também, muito bem. Salmo 23, 1 até o 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Vamos aplaudir a Deus por esse texto? Gente, eu quero falar com você o seguinte. É muito interessante nós lermos a Bíblia, mas mais interessante ainda nós estudarmos ela, pesquisarmos ela, entendermos, compreendermos ela e principalmente, obviamente, colocar ela em prática. Para isso, queridos, quando nós formos ler um texto bíblico, é sempre importante nós fazer algumas perguntas para o texto. Quem que escreveu o texto? Onde ele estava? Por que ele escreveu isso? Qual a motivação do autor ter escrito isso? Qual era a circunstância que levou ele a escrever isso? E, principalmente, o que isso tem a ver com a minha vida? Nós somos incentivadores para que cada um de vocês, irmãos, tenha a própria vida espiritual, o próprio conhecimento, a própria busca por conhecimento, por leitura, porque nós pastores, nós líderes da igreja, nosso maior prazer, William, é quando a gente vê que um discípulo sabe caminhar com suas próprias pernas. Ele sabe conhecer, ele sabe buscar, ele sabe pesquisar por ele mesmo. Por exemplo, nós temos a Viva Store, queridos. Obviamente que é o ministério que levanta recursos financeiros para a nossa igreja, mas o principal propósito de nós criar a Viva Store é para que os nossos irmãos, pessoas de outras igrejas, a própria Cátia está vendendo para muitas outras igrejas aqui em Panambi, tenham acesso ao conhecimento. Então, por exemplo, você vai ver Bíblias de vários tipos de versão, Bíblias com vários tipos de comentários. Você vai ver livros que falam sobre família, livros que falam sobre Jesus, livros que falam sobre salmos, o meu próprio livro sobre salvação, né, Alexandre? Livros que vão te ajudar a entender temas financeiros, temas de relacionamentos. Então nós, como igreja, temos que valorizar os instrumentos. Aí tu pede, Deus me dê mais sabedoria. Deus compra um livro da Store. Engraçado, né? Deus, eu quero entender mais a Bíblia. Mas tem tanta Bíblia ali que tem comentário de todo tipo, né? E sem contar que você pode acessar o Google, que tem muito material bom. Mas tem uns que também, que pelo amor de Deus, né? Tome cuidado que tu vai acessar no Google. Não é porque está no Google que é bom. Tem que saber que tem que ser um bom estudo, um estudo legal, um estudo trabalhado. E aquilo que a gente faz então de você ler a Bíblia e interpretar ela, a gente chama de exegese, tá? Então, gente, você não precisa ser teólogo, você não precisa se formar em teologia para ser um crente que não só lê, estuda, entende, pesquisa, tem interesse. É algo inesgotável, uma fonte de água viva que não tem fim, gente, que todos nós podemos e devemos buscar. Então, quando eu leio esse texto aqui de Salmo 23, ele é um salmo muito conhecido, em especial o primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Aí a gente sempre diz que não vai faltar dinheiro, não vai faltar casa, não vai faltar finança, não vai faltar material, não vai faltar alegria, né? A gente bota no pano de prato, bota no pratinho de porcelana, bota na camiseta, e a gente nem sabe o que está falando ali. Porque hoje vocês vão entender o que significa você dizer: o Senhor é meu pastor. Hoje quero trabalhar com você isso. Existem textos assustadores na Bíblia, e para mim esse é um dos mais assustadores que tem. Quando a gente começa dizendo o Senhor, aqui não diz o papaizinho, o cheiroso do meu papai, aqui não diz o meu senhorzinho querido, não, aqui o Senhor. Aqui já tinha que parar tudo para nós fazermos um estudo. Quem escreveu esse salmo, pastor? Foi Davi. Veja, não foi o rei Davi, foi um menino que era o mais novo dos filhos de Jessé, o mais rejeitadinho, o mais pobrinho, o mais sujinho, o mais esquecido, que tinha uma coisa muito boa nele, que era a presença de Deus. Ele buscava a presença de Deus. Ele não era rei, queridos, ele não tinha posição alguma, ele não tinha nada de posição naquela época, ele não tinha nada de unção derramada sobre ele. Ele era apenas um crente que buscava Deus, que tinha intimidade com Deus, que tinha intimidade com a voz do Pai. Ele amava o Senhor. Poucos viam ele, poucos sabiam que ele buscava Deus, Cátia. Poucos sabiam que ele ouvia a voz de Deus como outros não ouviam. Tinham reis, tinham profetas, mas Davi estava totalmente esquecido, mas com uma intimidade com Deus espetacular. Tanto é que ele cuidava, a sua profissão, o seu trabalho era ser pastor de ovelhas. Ele cuidava as ovelhas do seu pai Jessé. E nesses cuidados com as ovelhas, então, do seu pai Jessé, ele ficava esquecido no campo, esquecido entre o rebanho, e ali ele ficava cuidando das ovelhas. Davi era músico. Então, quando Davi se emocionava, quando Davi se empolgava com a presença de Deus, ele fazia um louvorzão. Com qual público? Com as ovelhas. O público dele era as ovelhas. O show de Davi não tinha um ser humano para aplaudir. Muito pelo contrário, tinha urso querendo matar ele, tinha leão. Hora ele matava o urso: dá licença, deixa eu adorar meu Senhor. Matava o urso, matava o leão. Coisas interessantes que Davi fazia. Ele não tinha plateia. Um adorador não tem plateia. Um adorador não precisa estar num palco, não precisa ter gente olhando, ter gente aplaudindo. Um adorador só precisa ter um olhando ele e dizendo: estou gostando, que é o próprio Deus. Então Davi não estava nem aí com posição. Davi nem almejava ser nada de posições de rei, de profeta. Ele queria uma coisa: ter Deus cada vez mais presente na vida dele. E aí, queridos, ele entendia sobre o processo de cuidar de ovelhas. Ele era um ótimo pastor. Ele sabia quando uma ovelha estava com fome. Quando a ovelha estava com fome, ele levava a verdes pastos para alimentar elas. Ele sabia que as ovelhas, elas não têm senso de direção, elas precisam ouvir a voz do pastor para saber para onde elas devem ir. Então ele dizia, ele falava com as ovelhas, fazia sons para as ovelhas seguir ele. Na época de Davi, tinham pastos verdes maiores, mais verdejantes, que para Davi chegar com as ovelhas até aqueles pastos, precisava passar por algo em Israel que se chamava Vale da Sombra da Morte. Era uma gruta, um beco escuro, onde Davi precisava passar na escuridão, com vários bichos peçonhentos, lobos, urubus, tentando devorar as ovelhas, mas as ovelhas apenas acreditavam que se o pastor estava guiando elas, elas poderiam ir junto a ele. Então Davi ia levando as ovelhas do Vale da Sombra da Morte para passar pelo vale, em meio aos inimigos, urubus, lobos, bichos peçonhentos, bichos venenosos. E quando passava por esse Vale da Sombra da Morte, ali tinha então mais pasto para as ovelhas comerem, descansarem. E aí você vai perceber, queridos, que quando Davi queria proteger essas ovelhas, ele colocava óleo no narizinho, no focinho da ovelha. Botava óleo, Robson, na cabeça da ovelha, porque aquele óleo espantaria os inimigos que tentariam devorar ela, que tentariam causar estragos nela. Quando surgia que talvez um lobo, um urso, um leão, para devorar as ovelhas, o que Davi fazia? Matava esses animais. Ao nível do cara, né? Matar urso e leão, né? Já se imaginou? Você vê uma barata, sai correndo.
E não é só mulher não, tem homem que sai correndo. Coisa de mulher. Tem homem que salta mesmo quando vê uma barata. Mas Davi matava leão. O que é isso? Eu fico pensando, mas o que é isso? Já tinha uma certa unção esse rapaz aí, né? Até porque quando tu tem o Espírito Santo, você tem algo chamado coragem. Então ela não é fabricada quando você tem posição. Ela vem junto com o Espírito Santo. E aí então ele fazia o seguinte: ele colocava as ovelhas comer nos pastos verdejantes diante dos inimigos. Ou seja, estavam ali os lobos, os leões, os ursos, loucos para devorar as ovelhas, e as ovelhas de boa comendo do pasto e dando risada aos inimigos. Por quê? Porque as ovelhas eram top? Porque as ovelhas eram mais fortes? Não, porque o pastorzão estava ali. Porque aquele que cuidava delas estava ali presente, queridos. A ovelha ficava tranquila porque tinha alguém ali que ia defender ela. A ovelha estava tranquila porque tinha alguém ali que, se levantasse alguma coisa, ele defenderia ela. Olha que interessante isso. Você sempre entendeu que Deus ia fazer uma mesa, um banquete diante dos teus inimigos, teus vizinhos, tua sogra, né? O que não tem nada a ver. Prepara um banquete perante os meus perseguidores. Eles me odeiam. A gente cansou de escutar pregação assim, hein, Cleito? Que nos faz odiar as pessoas, né? A gente cansou de ouvir pregação que nos colocou somente ódio no coração. Sempre eu digo que perseguidor é um seguidor apaixonado que se arrependeu. Quando eu tenho minhas perseguições, eu dou risada por dentro, porque na verdade a pessoa é apaixonada por mim. A maneira dela falar que me ama: desgraçado pastorzinho. Aí, gente, então o que acontece? É só um seguidor ao contrário. Perseguidor. Em vez de te seguir, ele te segue ao contrário. Mas, gente, o que Davi está querendo falar nesse salmo? É muito simples. Ele fala para Deus o seguinte: Deus, para a honra e glória do teu nome, o Senhor me fez um bom pastor de ovelhas, o Senhor me fez um pastorzão top, o Senhor me fez um pastor que sabe cuidar de ovelhas, o Senhor me fez um pastor realmente alto nível. Eu sei como cuidar de ovelhas, eu sei como lidar com ovelhas, eu sei como alimentar ovelhas, eu sei como fazer com que as ovelhas fiquem tranquilas, eu sei proteger as ovelhas. Porém agora, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti e fazer do Senhor o meu pastor. Eu agora, Senhor, me coloco como a Tua ovelha. Eu, Senhor, sem a Tua vontade, sem a Tua direção, eu não tenho para onde ir. Senhor, se Tu não me alimentar espiritualmente com a Tua palavra, eu vou morrer de fome, eu vou morrer espiritualmente. Senhor, quando eu passar pelas dificuldades da minha vida, vales a sombra da morte, eu preciso que o Senhor me guie, assim como eu guio as minhas ovelhas. Pai, quando eu for atacado por inimigos, Senhor, eu não quero ter raiva dos inimigos, se bem que me dá muita raiva, mas eu não tenho poder nenhum contra eles. Eu preciso que o Senhor esteja me protegendo. Aí ele começa a trabalhar aqui, queridos, uma coisa muito interessante. O Salmo 23:1, então, de início, vai dizer assim: o Senhor. O que Davi está falando? Deus, a minha vida a partir de agora é Tua, a minha vida te pertence, o Senhor deve fazer o que o Senhor quiser com a minha vida. Se o Senhor mandar eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se o Senhor mandar eu ir para a esquerda, vou para a esquerda. Se o Senhor mandar eu ir para frente, eu vou para frente. Se o Senhor mandar eu ir para trás, eu vou para trás. Deus, se o Senhor mandar eu fazer, eu faço, Fran. Se o Senhor mandar eu não fazer, eu não faço. Se o Senhor mandar eu correr, eu corro. A minha vida é Tua. A minha vida agora é como um carro que o Senhor comanda. Eu não mando mais nem 1% na minha vida. Eu não mando mais nem 1 milésimo na minha vida. Toda a minha vida é Tua. Lhe pergunto, você já está pronto para dizer isso para Deus? Você de fato já fez isso para Deus? Se a tua resposta é não, então Ele não é o teu Senhor. Eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus com 17 anos, eu tive essa noção na hora, eu tive essa noção exata. Quando eu ouvi a pregação, Kleber, e falaram para entregar a vida, eu entendi, era a vida, não era um pedaço, não era o meu cérebro só, não, era a vida. E eu pensei muito bem antes de eu fazer isso. Demorou 3 dias ali de acampamento, né? Era um acampamento de jovens. Eu me decidi, Lucas. Eu entendi a proposta. Calma aí, eu vou entregar minha vida.
Vai mudar toda a minha história, então. Todos os meus hábitos, todo o meu estilo, todos os meus pensamentos, todos os meus sonhos e projetos vai mudar. Vai ser tudo dele. Eu entendi. Mas a proposta que tinha de recompensa por eu seguir a Cristo, que era a vida eterna, me fez entregar a vida na hora. Senhor, entregar a vida ao Senhor pode custar muita coisa e vai custar. Mas eu não troco o que o Senhor tem para dar, que é a vida eterna. Então, se eu vou ter uma vida difícil na terra por te seguir, depois disso, eu vou ter uma vida eterna com o Senhor no céu. Maravilhoso. Eu pensei na proposta que era me dada. Entreguei a vida para Jesus. Eu não fiz Jesus somente meu Salvador. Eu fiz Jesus somente o meu Senhor. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o teu Senhor, falando de Salvador. As pessoas estão muito acostumadas agora, ainda mais a nossa geração do mimimi. Não pode falar que é pecado, não pode falar que é errado, não pode falar que está, né? A galera quer só um Jesus Salvador. Esse Jesus da sociedade sem Cristo, vocês não deveriam ficar falando assim com as pessoas, vocês só ofendem as pessoas com o Evangelho. Vocês só ofendem as pessoas com a palavra, parem com isso, Jesus não era assim. Daí você me responde, não era assim, ele pegou um chicote, já leu esse texto? Jesus não era assim, tá? Jesus não ficava confrontando as pessoas. Eu colo o texto no comentário lá, né? Aqui tem Jesus escapando de pedradas aqui. Por que será? Ele falou coisas legais, eu vi. Estamos numa geração que quer só um Salvador, mas não quer um Senhor. Querem ser salvos, mas não querem ser servos. Querem ser salvos, mas não querem ser obedientes. Querem as bênçãos, mas não querem se dobrar ao Deus das bênçãos. E nós, queridos, como crentes, temos que olhar para esse texto e deixar ele nos confrontar. Ali não está escrito: o Salvador é o meu pastor. Ali não está escrito: o paizinho é o meu pastor. Se bem que Deus é pai e é salvador, sim. Mas ali Davi está querendo dizer para ele mesmo que todos os benefícios desse salmo que vai proceder depois só vai acontecer se ele for o meu Senhor. Quer Jesus como teu pastor? Deixa ele ser teu Senhor. Quer Jesus deixando você tranquilo? Deixa ele ser teu Senhor. Quer que Jesus abençoe você e te proteja no vale do cima da morte? Antes de tudo ele tem que ser o teu Senhor. A gente gosta de oração. Ore por mim, orem por mim. Eu acho que Deus vai ficar com raiva às vezes. Samuel foi orar por Saul. Deus, tenha misericórdia. Não ore para esse mequetrefe. O próprio Deus disse: tu não vai mais orar por ele. Por que, Deus? Porque ele não me quer como Senhor. Eu já estava orando por algumas pessoas, Deus me falou a mesma coisa. Eu já estava orando por pessoas, gente, que Deus falou assim: nem adianta orar mais, porque, Senhor, ele blasfemou contra o meu espírito. Eu, o quê? Eu fiquei, o quê? Mas se ele blasfemou contra o teu espírito, esse cara já era. E Deus, exatamente, ele já era. Não perde tempo orando para esse cara aí, não. É forte, queridos, é forte. Mas há benefícios aqui que, se você fazer de Jesus o teu Senhor, você vai poder reivindicar 10 benefícios. O primeiro benefício, então, vamos lá. Faz Jesus o seu Senhor, né? Pode voltar um pouquinho, volta mais uma vez. Faz Jesus o seu Senhor e receberá dele esses 10 benefícios, então, para tu copiar na tua guia. Vamos lá, primeiro. Cuidado. Gente, um pastor, ele cuida. Um pastor, ele ama. Um pastor, ele ajuda. Um pastor está junto. Pastor é símbolo de cuidado. Então é evidente que quando eu me coloco debaixo do senhorio do meu pai, quando eu me coloco debaixo de obediência ao meu pai, o meu pai vai ter prazer em me cuidar. Meu pai vai ter prazer em cuidar da minha vida. Eu não sei se você percebeu, 2020, pandemia, bolor, e tu está aqui agora, ó, são e salvo, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso ou não? Queridos, muitos crentes morreram com o vírus. Deus quis levá-los de ignorar. Deus cuida de várias maneiras. Alguns Deus cuida levando, outros Deus cuida deixando, outro Deus cuida curando.
Mas você tem noção que numa pandemia mundial, você está aqui agora, cara? O que é isso a não ser o cuidado do teu Pai divino? Alguns aqui são empresários, a sua empresa continua ativa, pode ser que não está fácil, mas está ativa. Milhares faliu, milhares de empresas faliram. Alguns estão talvez reclamando que diminuiu o salário da empresa, mas muitos foram mandados embora. Então você está tendo o privilégio de dizer para... Cara, você tem um prato de comida, mano. Você tem um prato de comida, cara. Sério, eu tenho certeza que todos aqui passaram uma ceia de Natal maravilhosa, né? Com chester, com carne, maionese. Tu curtiu? Você nem foi tão legal assim, teve miojo. Mas miojo, cara! Pô, tá de brincadeira? Como assim miojo? Pô, miojo me sustentou quando eu era do seminário. Era a única comida que eu comi na época, que eu podia comprar. Era barato e fácil de fazer. Glória a Deus pelo miojo. Mas não faz bem. Vai pra lá. Não estou falando de saúde, estou falando agora de provisão. Imagina Jesus, hein? Multiplicando os pães. Tem glúten? Tu tá de brincadeira. Mas tu tá de brincadeira. Eu fico imaginando Jesus alimentando o povo. Eu não sei, sou vegano. Tá de brincadeira. Desculpa aí, só abriu o meu coração rapidinho. Então Deus tem cuidado de ti, Deus tem cuidado de mim, cara, Deus tem cuidado. Rapaz do céu, eu não sei você, mas às vezes passa despercebido o suco que tu toma. Às vezes passa despercebido ali a comida que você come, cara. Às vezes passa despercebido o teu lanche que tu compra na padaria. Isso é grana, isso é provisão. Tem pessoas que não têm isso, gente. Tem pessoas que não têm a condição de comprar comida. Nós temos o Aviva Comunidade, nós estamos sustentando umas quantas famílias, gente, que não tem nada em casa. Panambi, não é favela da Rocinha, Panambi. Então como que você pode dizer, pô Senhor, tu não tem me cuidado, tu tem roupa, mano. Tu está com roupa aí? Você tem casa alugada? Tem casa. Estou morando de favor. Casa. Você tem... É que assim o povo de hoje sempre está reclamando, né? Deus dá uma coisa, mas não é bem como eu queria. Deus dá outra coisa, mas não foi como eu sonhei. Rapaz, a hora que Deus se envaretar é complicado. Aí depois vem as lutas. E tu não sabe por quê, né? Eu estou sendo provado. Não, é Deus, tu está sendo surrado. Essa que é a verdade. Não vem com provar. Imagina o pai batendo, que provação. Não confunda surra com prova. A gente gosta de sair por cima, né? O inimigo está me atacando. A gente gosta sempre de sair por cima. Que sentado, ó o inimigo. Não é inimigo, não. Você aprontou e levou. Só lê a Bíblia. O povo de Israel murmurando, as cobras devorando eles. É assim, cara. Pense bem, será que o que tu está vivendo é prova ou é surra? Fica a pergunta. Ponto 2. Outra questão que Deus trabalha para nós, queridos, quando nós fizemos dele nosso Senhor, é a provisão. Então você veja, o Senhor é meu pastor, cuidado, nada me faltará provisão. Gente, numa tradução mais profunda aqui, o texto não está falando que não vai faltar nada de bens materiais ou não vai faltar nada de finança. Aqui diz que se eu tenho Deus dentro de mim, eu nunca mais sentirei falta de outra coisa para completar o vazio do meu espírito. O Senhor é meu pastor e dele eu não tenho falta mais. Se você tem Deus, você nunca mais vai ser ludibriado para tentar preencher o teu vazio com dinheiro, preencher o teu vazio com relacionamento. Você tem Deus e mais nada pode te faltar para preencher o teu vazio espiritual. Então é evidente que a provisão primária de Deus sobre nós é da própria presença dEle. Gente, nós estamos louvando aqui, eu não sei se você leva a sério isso, mas quando nós estamos louvando aqui ao Senhor, eu me entrego o máximo, porque eu sei que eu estou sendo alimentado com louvor. Quando eu louvo ao Senhor, eu estou recebendo a sua presença, estou ouvindo a sua voz. Você veja que a pregação, por muito tempo as pessoas têm falado que o louvor prepara a igreja para a pregação. Isso é a maior mentira do mundo. O louvor já é a pregação. Se você está na igreja e você está louvando ao Senhor e Deus está falando com você, Deus já está falando contigo, Deus já está pregando para você. Muitos cultos, tenho certeza que você quase nem prestou atenção na palavra, porque Deus falou com você tão forte no louvor, que você quase nem prestou atenção na palavra. Devia ter prestado. Mas Deus
Eu vi que os irmãos ficaram assim, é verdade. Hoje, presta atenção. Mas a palavra de Deus, queridos, ela já é pregada desde que você levantou, desde que você decidiu vir para a igreja, aqui para o templo, aqui para esse espaço. Deus já está falando com você, Ele está provendo o tempo todo a sua presença a nós. Mas sabemos também, queridos, que Deus sabe muito bem que nós não podemos viver sem comida, nós não podemos viver sem roupa, não podemos viver sem casa, não podemos viver sem projetos, planejamentos, sonhos, metas. Ele sabe disso. E até isso Ele provê. Mas veja, o próprio Jesus disse: buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas é o que, queridos? Provisão material, certo? Provisão emocional. Eu preciso de alegria, Deus está me provendo. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Agora presta atenção. Não busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas não serão acrescentadas. Então muitas vezes você fica pedindo: Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que o Senhor não me abençoa nisso? A pergunta que Deus te faz é o seguinte: eu sou o teu Senhor já? A pergunta que Deus faz é o seguinte: o meu reino está em primeiro lugar? Para mim poder acrescentar o que você tanto quer? Então Deus, Ele provê todas as nossas necessidades, né? Ponto 3, vamos lá. Ele também provê descanso, queridos. Olha que legal. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Gente, você perceba só. Estamos vivendo aí um tempo de pandemia. Pastor Luciano também está aí, bem-vindo, irmão. Antes me falaram que era você. Deus abençoe você e tua família por estar nos visitando, tá? Geral também, retornando, Deus abençoe, meu irmão. Gente, olha só, que legal. Vivemos um tempo de pandemia, aonde virou agora natural, ainda ficar estudando sobre o final dos tempos, sobre o anticristo, né? sobre tudo, né? Sobre como é que vai explodir o mundo. A gente estuda, a gente gosta. Aí o crente começa: ai meu Deus do céu, ai. O anticristo vai vir aí. Vamos ser chipados, vamos ser comandados, vamos ser controlados, vamos ser mortos, vamos ser destruídos, vamos ser, estamos ralados. Aí começou a pessoa a ficar perturbada, gente. O crente perturbado, se falasse da mesma forma de Jesus, que nem fala do anticristo, já tinha dado um avivamento mundial. E aí a alma começa a ficar sem descanso, a alma começa a ficar sem paz, a vida interna começa a ficar com medo, e tu não consegue mais descansar. Gente, eu estudo notícia todo dia, eu estou por dentro de todas essas notícias aí. E quando eu vejo elas, eu falo assim: Cássio, estou nem aí. Me use, Senhor, para resolver esse planeta. Me use a nossa igreja para nós resolver, para nós poder abençoar. Mas, Senhor, se vão controlar, se vão nos destruir, se vão nos matar, eu não tenho medo. Por que, Lucas? Por que eu não tenho medo? Porque eu estou me achando o cara? Não, porque Jesus me disse uma vez na Bíblia: não tenho medo daqueles que podem matar o teu corpo, mas tenho medo daquele que pode matar o teu corpo e a tua alma jogar no inferno. Esse você tem medo. Quem que é esse? Deus. Então, gente, se vai surgir anticristo, nós vamos estar na terra. Quando ele surgir, nós vamos subir. Aí começa os pentecostais a brigar um com o outro, né? Nós vamos estar na terra. Não, vamos estar não. E aí começa a brigar. Vai ter um milênio. Não, vai ter milênio, não. E aí começa o bolão, começam a brigar, quase se matam, rapaz. Quase dá tiroteio nas igrejas pentecostais. Por quê? Porque, meu Deus, gente, sério, se nós vamos estar aqui, se nós vamos morrer por Cristo, se nós vamos ser livres por Ele, velho, nós estamos em Cristo, o que importa é nós continuar nele. Se o mundo vai passar por milênio, por anticristo, gente, beleza, só que o que importa está em Cristo. Esteja em Cristo e a tua alma vai estar descansada. Se você começou a ficar com medinho, se você começou a ficar apavorado por causa de pandemia, cadê o teu Deus? Nós fizemos um cálculo esses tempos, Gui, de quantas pessoas pararam de vir na igreja depois da pandemia. Já dá uma outra igreja já. Não posso sair porque sabe como é que é, né? O vírus. Mas daí vai no supermercado, vai no banco, até a festa de 15 vai. Agora a igreja não pode. Igreja não, né? Igreja não. Ali é complicado, pega, né? Claro, é o centro. Gente, esse vírus vai pegar aonde tem gente, entendeu?
tem gente do teu lado, é possível que esteja o vírus ali. E aí? Só estuda um pouquinho. É bem rápido. Tu estuda um pouquinho, tu entende. Vírus. Pode ser pego na troca do dinheiro no supermercado, que é essencial. Pode ser pego na troca de moeda no posto, que é essencial. Então, cara, velho, se tu ficar começando a definir aonde pega, aonde não pega, daqui a pouco tu morre e vai para o inferno. Você veja. Perceba o que eu vou falar agora. A Kátia aqui, que o G é líder de jovens. Aqui. Muitos adolescentes, eu não vou na igreja porque tem vírus. Legal. Então, tudo desviado agora. Festa de 15 agora. Funkão. E de máscara, né? Botou no funk, botou de máscara. Engraçado, para louvar o Senhor de máscara, não queria. Agora no funk de máscara, pode, engraçado. Que bucha isso, gente. Muitos desviaram. Porque começou com medo, começou com a perturbação, aí foi para o desvio, aí foi para tudo que é tipo de coisa. Enfim, gente, o que nós temos que perceber? Que eu prefiro morrer em comunhão com a igreja sendo salvo, do que me isolando da igreja e indo para o inferno. Amém? Eu sei que a Sul brasileira está ouvindo, e alguém vai editar esse vídeo. Olha que pastor desnaturado. Olha que pastor desgraçado. Estou nem aí. Alguém tem que falar a verdade. E eu vou falar. Amém, Nath? Amém, né? Então assim, se eu não estou descansando, o senhorio de Cristo não está sobre mim. Olha para o teu lado agora e pergunta assim: você está de boa? Outro ponto, vamos lá. De promessa, renovo. Então você veja, o Senhor renova as minhas forças. Gente, isso aqui é interessante, porque assim, nós não podemos ser hipócritas, Ana, de dizer que ser crente é fácil, que ser cristão é a coisa mais fácil do mundo, e que não tem crise, não tem angústia, não tem ansiedade, não tem preocupação. Tem sim. Muitas vezes nós como cristãos temos vontade de chutar o balde. Sim. Nossa, pastor, sim. Nós seríamos muito hipócritas de dizer que não dá crise em nós às vezes. Crises existenciais, crises de incapacitações, que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: só pela graça, Senhor. Quando você pensa e diz: Senhor, eu estou esgotado, eu estou cansado, Senhor, sinceramente, volta logo, eu quero subir, né? Aí começa aqueles louvores depressivos, né? Volta de uma vez, que eu não aguento mais aqui. Daí começa uma revelação, uma depressão espiritual. Que não é que tu quer Jesus, tu quer vazar daqui, né? Não é assim? Mas gente, o que Deus está nos ensinando aqui? Que nós devemos desistir quando estamos sem forças? Ou devemos pedir para Deus nos renovar? Muitas pessoas, quando começam a se sentir fracas, se sentir incapacitadas, o que elas falam? Eu quero abandonar isso. Eu não quero mais. Quero abandonar meu projeto, quero abandonar meu ministério, vou abandonar esse trabalho, eu vou abandonar esse sonho, porque eu estou desgastado, eu cansei, eu perdi as minhas forças. Aí você lê Isaías que diz: Senhor, até os jovens se cansam. Veja, até os jovens, não é os idosos, porque é óbvio que os idosos se cansam. Até os jovens se cansam. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças como asas de águia, queridos. Então, ao invés de você começar a, quando perder forças, desistir, pede para Deus renovo. Sabe o que é renovo? Aonde não tem força, Deus cria novas forças de novo. Você é renovado, e cada renovo te dá mais força. Então, entrou 2020, certamente você precisa de um renovo. Eu sempre peço: Deus, em nome de Jesus, Senhor, enquanto eu estiver nessa terra, mas deixa eu incomodar o inferno, bem incomodado, Senhor. Eu quero usar minha energia, mas bem usada, Senhor. Eu quero isso, eu quero ser usado por Ti, Deus. Eu quero de fato que o Senhor me use com toda a minha força, Pai, em ministério, em pregação, em aconselhamento, em pastoreio, naquilo que o Senhor me chamou. Eu não aceito, Senhor, ficar sem força. Me renova, me renova, me renova. Eu preciso de renovo, eu preciso de novas forças. Eu preciso de revestimento na minha armadura para me seguir em frente.
Guarde o teu coração. Quando você está sem força, não desista, peça renovação. Muitas pessoas desistem. Elas entram na crise e entendem que por não estarem mais conseguindo ter força, elas desistem. Eu tenho certeza que Deus está falando com muitos de vocês aqui. Motivo para desistir, nós vamos ter todo dia. Cicatriz de pancada, vamos ter toda hora. Mas Deus nos diz uma coisa só, que é para nós desistir de desistir. Amém? Olha para o teu lado então, porque tem mais alguns pontos ainda para você ficar de boa, para renovar tua força. Diz assim, ó, desista de desistir, irmão. Outro ponto, 5.5, vamos lá. Direção também é algo que Deus provê a nós. Você veja, renova as minhas forças, o Senhor, e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então você perceba, queridos, que quando nós fazemos de Jesus o nosso Senhor, irmã Ivone, nós não temos mais o direito, Fran, de dizer o que fazer com a nossa vida. Eu entendi isso quando entreguei a vida a Cristo, gente. Não sei se você entendeu, mas eu entendi isso. E toda vez que eu li a Bíblia de capa a capa, eu entendi mais ainda. Que se Ele é meu Senhor, eu não tenho o direito de dizer vou ou não vou. Eu tenho que pedir para Deus, Deus, eu devo ir ou não devo ir? Senhor, você vai estar comigo nisso ou não? É engraçado, as pessoas elas não oram, elas não buscam a Deus, iniciam um projeto e aí pedem para o pastor abençoar. E o pastorzão chato, Lucas, fala assim, foi de Deus isso aí? Ai, o que tu acha? Não, só estou perguntando. Vai que eu meto a mão no negócio que é teu. E aí? As pessoas gostam de buscar bênção depois que elas decidem. Elas não gostam de buscar conselho antes de decidir. Porque elas ainda querem fazer a vontade delas. Quer saber se você está fazendo a vontade de Deus na tua vida? Você me faça uma pergunta. A pessoa chega para mim assim, pastor, eu quero fazer tal coisa. Aí eu pergunto assim, Deus te falou? Pois é, isso aí tu me pegou aí. Mas como assim? Mas o mínimo que se espera de um crente é que tu vá fazer algo que Deus te diz. Aí o crente ele começa a justificar. Não é que Deus me falou, não é assim, vai. Deus não apareceu na minha frente e falou. Eu fui analisando a economia, o dólar. Eu entendi que era Deus. Eu falei, cara, vai orar mais. Quanto mais você justifica, pior fica. Gente, quando você é crente, é cristão e faz de Jesus o teu Senhor, você precisa pedir, Deus, isso vem de ti ou não? Mesmo que doa, mesmo que te machuque, queridos, mesmo que você fique mal por ter feito o que Deus mandou, rapaz, eu prefiro a dor da obediência do que a dor da desobediência. Você tem a certeza que a dor da obediência é bem menor do que a dor da desobediência, muito menor. Pastor, mas eu não consigo ouvir muito bem a voz de Deus. Ouve tua esposa, ouve os teus pais, ouve teus filhos, ouve o teu pastor, ouve o teu discipulador, ouve o teu irmão em Cristo, pessoa que seja cristã, obviamente, né? Muitos homens, eles querem ouvir a voz de Deus e a mulher está falando toda hora para o cara, faz isso. Não. Tu não vai ser usado por Deus, não, tu não. Eu quero que o meu pastor fale comigo. E a mulher está ali, amor, você é burro, você não pode. É o que a tua mulher quer falar. Olha o que ela fala, amor, toma cuidado. Eu estou sentindo assim que tem coisa mal aí. Dentro dela, ela quer dar uma paulada. As mulheres riem porque é verdade. Sempre eu digo, se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ouve o teu cônjuge, cara. Claro, o teu cônjuge se for de Deus, né? Porque daí tem os outros casos que às vezes tua mulher não é de Deus, enfim. Mas que é de Deus. Está na igreja, entende? Nós temos pessoas o tempo todo sendo usadas por Deus para nos dizer aonde ir, queridos. Mas nós muitas vezes somos tão orgulhosos, Débora, que a gente quer fazer do nosso jeito. E o que a gente faz daí? A gente cata pessoas para falar o que nós queremos ouvir. A gente começa a catar pessoa para falar o que nós já decidimos. Nós somos tão mequetrefes nisso, William. Eu decidi
Pastor, tu acha ele Deus? Não, irmão. Beleza. Jean, tu acha que é de Deus? O que o pastor falou? Não, então não é. Puxa vida. Vou em outra igreja. É de Deus? Mas claro que é, irmão. Se tudo é o dízimo, é oferta, tudo é de Deus. É aqui que eu vou ficar. Eu amei essa igreja. Aqui ninguém fala nada para mim. Aqui tudo que eu coloco na mesa eles dizem amém. Tem muita igreja em Panambi, assim, gente. Dá uma grana que tudo que tu fazer é de Deus. E tu vai ficar feliz da vida, que ninguém fala dos teus pecados, que ninguém te leva a um crescimento. Você vai amar essa igreja. Agora nós aqui não, Robson. Eu não tenho compromisso nenhum em ser amado por homens. Sério, gente. Eu até fico feliz em ver aqui, pastor Luciano, essa galera toda aqui, ó. Que maravilha. Como isso pode acontecer, gente? Como vocês estão aqui ainda? De duas uma. Ou vocês estão fora da casinha, ou vocês decidiram fazer de Jesus teu Senhor. Amém? Porque, cara, é todo o tempo laço, chicote. Como que tu pode? Por que ficar nessa igreja? Porque você sabe que o próprio Jesus falou umas verdades e todo mundo foi embora, né? As 5.000 pessoas foram. A igreja que tinha 5.012 membros ficou só com 12. Jesus olhou para os discípulos: não querem ir embora também? Aí Pedro olha: para onde iremos, Senhor? Pois só tu tem palavras. Pô, que palavra, hein? De vida eterna. Sério, gente, essa geração aqui que nós estamos vivendo está ficando raro quem fala a verdade. Está ficando cada vez mais raro quem fala para fazer você melhorar como ser humano. Está ficando raro. Começou a virar um negócio ecumênico que não pode mais falar que tu é censurado, que tu não... Gente, o Facebook me censura toda hora, gente. Esse dia eu mandei uma mensagem para os caras, falei: gente, vocês estão de brincadeira, meu. Mandei para eles. Por que vocês não deixam pregar o evangelho? Por que o evangelho ofende vocês? Falei para os caras da plataforma deles. Eles podem, eles não gostam. Estou até hoje sem resposta. Então, as plataformas estão se levantando de tal maneira que daqui a pouco tu só vai ser aceito se tu não falar de Cristo. Aí de volta aos modos normais, Igor, falando na praça, como devia sempre ser, né? Outro ponto, vamos lá, vamos seguir. Temos alguns pontos ainda, vamos seguir rápido agora, tá? Outro ponto é coragem. Você veja, aqui está um texto muito maravilhoso. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Mas é orgulhoso Davi, hein? Esse cara se acha. Esse cara aqui andando no vale sombra da morte, não terei medo algum. Gente, se tem um tempo que você mais ouviu e leu a palavra morte, foi agora, né? Aí tu liga na Globo. 190 mil mortos. Estamos chegando em 200 mil mortos. Morreu mais um. A atriz da novela morreu. Morreu o bombeiro. Morreu o apresentador. Morreu o jogador. Morreu e você vai morrer. Aí tu fica assim: eu estou ralado. Você perde a esperança de viver com tanta morte ao teu redor. Não estou dizendo para não se compadecer, não é isso. Estou dizendo para você não se deixar que essas notícias te coloquem medo. Porque quando o medo vem, ele te paralisa, ele te atrofia, ele te para, ele te diminui, ele te faz ficar fraco, infrutífero, ele te faz retroceder e não avançar. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, disse: ei, o Espírito do Senhor que está sobre você é um Espírito que não é de covardia, mas de ousadia. Então, irmãos, você pode estar vivendo momentos difíceis na tua vida. O planeta vive um tempo muito complicado. Que, como eu disse desde o início, desde o começo da pandemia, eu disse: pode ir até 2022, até 2023, se não lançarem outro vírus, né? Que está vendo mutações, né? Ou seja, mutações
novas questões que podem invadir o teu organismo. Se você ficar nisso, queridos, você vai passar pelo vale da sombra da morte, tendo todos os medos do mundo. E aqui está escrito: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Gente, glória a Deus, Nath. Aleluia. Na jeita Jocum vindo com força, glória a Deus. O Cote, por exemplo, tu viu que ele fala a verdade lá, né? O pastor Cote lá da Jocum. Gente, você perceba só. Eu não preciso negar a realidade que está sobre a minha vida, dizendo que está tudo bem, quando está tudo mal. Está tudo mal, sim. Mas não importa o que você vai viver na tua vida pessoal, na vida do planeta, na vida do teu município, na vida da tua empresa, você tem uma promessa. A promessa não é que você não vai passar pelo vale, a promessa é que você vai ser vitorioso no vale. Não é que você não vai passar pelo fogo, você vai passar pelo fogo com vitória. Então, queridos, jogue fora todo e qualquer tipo de medo. Não o medo protetivo, que tem o medo protetivo, né, Caína? Tu vê um precipício, opa. Não, eu vou andar no vale de São Pedro. O medo protetivo é um medo inteligente. Ei, não vou botar a mão aqui na tomada, porque eu já sei como é que vai acontecer. Eu não vou, né? É o medo. Agora, o medo que te paralisa, o medo que te destrói, o medo que te impede de avançar. Gente, eu quando fui batizado pelo Espírito Santo, o Senhor me disse bem assim: eis, estou derramando sobre você uma unção de proteção e coragem. É muito bem, Léo. Um óleo do Espírito Santo que caiu sobre mim, da cabeça aos pés, assim. E Deus falou assim: a partir de agora, tu não tenha mais medo de nada e nem de ninguém, somente de mim. E vai para cima. E é meu pacto com o Senhor. Eu fiz um pacto com Deus, eu dizia o seguinte: Deus, só quero pedir uma coisa para o Senhor. Não espere muito de mim, tá? Não sou grande coisa, mas o Senhor quer que eu seja usado, vamos embora. E Deus: não, eu não espero de você mesmo, eu espero de mim, que vai usar você. Eu: glórias a ti, Senhor. Que bom que tu não viste as minhas capacitações e viste o Senhor em mim, né? E eu falei: Deus, mas o outro pacto que eu ia fazer contigo é o seguinte: enquanto me preocupar com as tuas coisas, por favor, se preocupe com as minhas. Eu nunca fiquei preocupado com outra coisa, finança, provisão, família. Eu entreguei ao meu Senhor. Porque a gente dedica tempo para fazer a obra do Senhor. Então, se eu ficar toda hora agora me preocupando, eu vou com a obra do Senhor pode ser feita com preocupação. Eu falei: Deus, cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas. E foi esse o pacto que eu fiz e até hoje tem funcionado. Amém? Aplaudir a Deus por isso? Você pode fazer o mesmo pacto. Você pode fazer o mesmo pacto. Outra coisa, vamos lá, proteção. Próximo ponto. Tu me proteges e me diriges. Então você veja, queridos, que nós temos outra promessa aqui quando você tem Jesus como teu Senhor. Deus te protege, Deus te dirige, Deus te dá estratégias novas para como você vai se comportar diante desse tempo que estamos vivendo. Eu mudei de estratégia nesse ano umas 30 vezes, de orar. Eu fazia um teste, era uma reação. Eu fazia outro teste, era uma reação. Conforme Deus ia me dizendo, eu ficava mudando a estratégia. Algumas estratégias, Sheila, duravam uma semana, outras duravam um mês, outras duravam 3 meses. E assim Deus ia me falando: faz isso, faz aquilo, agora deixa disso, agora faz aquilo. Gente, quando você quer a proteção do Senhor, você tem que entender que Ele vai te dar estratégias para você ser um vitorioso e fazer a tua proteção. São estratégias. Empresários, eu tenho visto pessoas que lideram obras sociais mudando as estratégias. O planeta está mudando as formas de se comportar para continuarem sendo protegidos e sendo providos. Ponto 8, vamos lá. Prosperidade, você pode colocar na tua guia. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Você repare que, como eu falei no início, o banquete é a própria presença de Deus. Mas no campo das provisões, quando você faz de Jesus o teu Senhor, você pode sim ter prosperidade material, financeira, profissional, ministerial, familiar. Você pode ser uma pessoa que tem sempre de sobra para não sustentar só você mesmo, mas aqueles que estão ao teu redor. Ponto 9, vamos lá. Penúltimo ponto.
Já pode subir na banda aqui também já, por gentileza, para nós encerrando. Intimidade. Você repare ali no Salmo: tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Uma coisa que é interessante, gente, é que a presença de Deus deve ser tão real em minha e tua vida, que além de nós sermos preenchidos pelo Espírito Santo, nós temos que não só ser cheio, porque quando eu sou cheio, eu estou satisfeito. Agora, quando eu transbordo, Paula, eu posso encher outro. A minha busca ao Senhor tem que ser tão forte, não ao ponto de eu ser cheio, mas ao ponto de eu ser transbordante, porque se eu estou transbordando, aqueles que estão ao meu redor estão ficando cheios também. Então, se há uma missão poderosa na vida de um ser humano, não é em primeiro lugar fazer a obra do Senhor, mas em primeiro lugar conhecer o Senhor da obra, se prostrar ao Senhor da obra, amar o Senhor da obra, ter intimidade com o Senhor da obra. E o ponto 10, família, é o último ponto aqui dos benefícios, dos 10 benefícios que você vai receber quando fazer Jesus teu Senhor. Diz assim: e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Você veja que a casa na época de Davi era o próprio templo, era a própria estrutura. Mas aqui é uma revelação profética, que quando você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você faz parte de uma família chamada igreja, onde todos esses que estão na família, que estão dentro da igreja, também fizeram de Jesus o seu Senhor, e portanto todos ali se tornam irmãos. Os teus líderes pastores se tornam pais, se tornam pessoas que te ajudam, que te levam a melhorar, que te levam a avançar, e você tem essa promessa de ter uma família, queridos. Conclusão. Pode começar a tocar aí já. Se Jesus não pode ser o seu Senhor, Ele também não pode ser o seu pastor. Vamos ficar em pé, por gentileza, gente? Aqui está uma revelação profunda, então. Se Jesus não pode ser o seu Senhor, Ele também não pode ser o seu pastor. Queridos, essa é uma mensagem que te desafia, essa é uma mensagem que deve te confrontar, sim, mas principalmente te levar a uma reflexão. Como está a tua vida com o senhorio? O pastoreio não vem antes do senhorio, os cuidados não vêm antes do senhorio, as bênçãos que tu tanto quer não vêm antes do senhorio. A gente tem que passar pelo crivo do senhorio, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas e você receba as tuas bênçãos, e você receba as tuas provisões, os teus cuidados, as tuas proteções. Hoje você pode dizer que Jesus é o teu Senhor, ou você mesmo é o teu Senhor. Hoje você pode dizer que Jesus manda na tua vida em qualquer área, ou é só em algumas áreas, e outras áreas você comanda, e outras áreas você decide. Jesus tem autoridade para levar você para onde Ele quer levar, para tirar você da onde Ele quer tirar. Jesus tem que pedir favor para você, para fazer a vontade dEle. Hoje é um tempo de reflexão. Hoje é um tempo de nós nos posicionarmos para colocar no trono do nosso coração novamente Jesus, Ele ser o nosso Senhor, porque quando Ele for nosso Senhor, então Ele finalmente será o nosso pastor. Ele trará cuidado, trará provisão, trará descanso, trará renovo, trará direção, coragem, proteção, prosperidade, intimidade, nos dará uma família. Feche seus olhos, feche seus olhos.